Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Quem deixou para comprar os ovos de Páscoa na última hora está aproveitando as promoções. Muita gente deixou para comprar os ovos de Páscoa em cima da hora, não só pela falta de tempo, viu? Mas também para aproveitar as promoções. O ovo está quase 31% mais caro nesta Páscoa quando comparado a 2015. O bolo de Páscoa também está 10% mais caro, viu? Mas ainda tem gente fazendo compras. E adivinha, as crianças são as principais beneficiadas, porque a maioria dos adultos não esquece dos pequenos. Opção para os baixinhos não falta, mas fique atento ao preço, porque os brinquedos encarecem ainda mais os ovos. Tá um pouco caro esse ano, né? Então vale a pena. Eu estou fazendo só para os meus netos, então tranquilo. Para minha afilhadinha eu comprei das princesas e para o meu afilhadinho estou procurando ainda um brinquedinho. O Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, espera receber 156 mil visitantes até o domingo de Páscoa. Considerado o período mais importante para a fé dos católicos, a Semana Santa relembra o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. As celebrações começaram ontem à noite. Hoje, no altar central da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, são feitas missas e a encenação da Paixão e Via Sacra. Amanhã estão previstas diversas celebrações e bênçãos aos romeiros. No domingo de Páscoa, 60 mil pessoas devem passar pelo santuário. A principal missa do dia será celebrada às 8 horas da manhã. E cristãos do mundo inteiro celebram a Sexta-feira Santa em Jerusalém e em vários países. Milhares de peregrinos e cristãos percorreram em procissão a Via Crucis, refazendo o caminho pelo qual Jesus carregou a própria cruz até o local da crucificação. As ruelas estreitas da Cidade Velha foram monitoradas em peso pela polícia israelense, mobilizada em maior número do que o habitual. Jerusalém, os territórios palestinos e Israel enfrentam uma onda de violência há quase 6 meses. Os peregrinos carregavam cruzes de madeira e cantavam hinos. Na Alemanha, moradores da cidade de Bensheim se reuniram para assistir à encenação da condução de Cristo por soldados romanos até a crucificação. Nas Filipinas, apesar das objeções da Igreja Católica, fiéis cristãos foram pregados a cruzes para marcar a Sexta-feira Santa como um sinal de arrependimento. E na Austrália, centenas de pessoas se reuniram no centro de Sydney para assistir à reencenação da crucificação de Cristo, acompanhada por apresentações teatrais e musicais. Em época de crise, tem um setor que fatura muito com as manifestações, sejam elas pró ou contra o governo. É o de quem vende os itens usados nos protestos. Na Avenida Paulista, ambulantes têm apostado numa mercadoria que parece que está vendendo, mesmo quando não é dia de protesto. Estou levando 2. Para quem? Um para minha filha e um para mim. José já está inflando um boneco para deixar na mesa dele do escritório. Mas e o chefe, deixa? A empresa tem uma cultura de liberdade de expressão, a gente não deve ter problema com relação a isso. Gente vendendo é o que não falta. Nós contamos 5 ambulantes só em 2 quarteirões. O William reclama da concorrência e diz que a onda já passou. Foi como uma febre, entendeu? O pessoal se injuriou com ele, veio pra rua, aí tinha os bonecos, eles compraram para guardar de lembrança, né? Vende quantos por dia? Uns 30, 40 por dia. O preço varia bem, tem de 10 e de 20 reais, inclusive a versão feminina. Isso aqui é novidade, isso daqui. É? E qual vende mais? Sai mais é o do Lula. O pessoal procura mais. Procura mais. Adailton conta que votou no Lula, na Dilma, defende que ela termine o mandato, mas diz que negócios são à parte. Trabalhando na rua, vendendo. Se tiver um a favor dela, a gente vai vender o a favor também. A gente está aqui na manifestação contra, a gente está também a favor. Né? Eu sou neutro em relação a... O negócio é vender. O negócio é vender, faturar. Nas lojas do comércio popular, as cores da bandeira estão em destaque. Esta loja tirou do fundo do estoque a mercadoria que sobrou da Copa do Mundo. Olha só a corneta com a bola de futebol. Trouxe de volta para a prateleira o que ficaria encalhado até o próximo Mundial, não fosse o atual momento político.
Tem chapéu com várias estampas, peruca verde e amarela, corneta, colar. Vânia gostou da mãozinha de papelão. Eu não tinha visto isso aqui, ó. Tá, já ajuda bem, né? Ó. É uma mãozinha que serve de abanador. Abanador e também para você xingar o que deve lá, né? Já a bandeira do Brasil agrada sempre, qualquer que seja a posição política. Para quem é a favor da Dilma, contra, tudo. Todo mundo compra. Todo mundo compra. Nessa fase aqui tá me tirando da crise. Depois de colocar eu por tanto tempo na crise, agora tá tirando. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pediu à Artesp, a agência que regula o setor de saneamento e energia, autorização para acabar com a concessão do bônus e da multa na conta de água. O objetivo da companhia é deixar de aplicar o bônus e a multa a partir das leituras dos hidrômetros feitas em maio. As medidas foram adotadas pelo governo em 2014 para o combate à crise hídrica no estado. O sistema Cantareira, responsável por abastecer 5.700.000 pessoas na Grande São Paulo, operou no volume morto por 18 meses até dezembro de 2015. Segundo a Sabesp, a situação hídrica atual permite administrar a questão dos mananciais sem a necessidade da multa e do bônus. As ações impactavam no caixa da Sabesp. Em janeiro deste ano, por exemplo, a companhia deixou de arrecadar 79 milhões de reais com o bônus na fatura e arrecadou quase 50 milhões com a sobretaxa. Choveu forte hoje em São Paulo e, segundo os meteorologistas, o tempo não deve mudar muito nos próximos dias aqui na capital. Ele fica instável, com muitas nuvens, ar abafado e chuva forte localizada. Vamos ver agora a previsão para todo o estado. Sábado de chuva em todo o estado de São Paulo, mas com variações. No Oeste Paulista, por exemplo, a chuva começa a perder força, mas na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, há risco de chuva forte amanhã. Nas demais áreas, pancadas de chuva concentradas principalmente entre a tarde e a noite. No Centro-Oeste, máxima amanhã de 27 graus em Presidente Prudente e de 32 em Votuporanga. Na porção mais central do estado, a máxima chega aos 30 graus em São Carlos e também em São José do Rio Preto. E na faixa leste paulista, máxima amanhã de 28 graus em Campinas e de 31 em Caraguatatuba. Os próximos dias aqui na capital serão de tempo instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva que podem ser fortes, mas que ocorrem de forma bem localizada. O ar continua abafado e a variação de temperatura será pouca, com máximas de 28 graus amanhã e no domingo e de 29 na segunda-feira. E muita gente aproveitou o feriado para conhecer uma novidade aqui em São Paulo. É o ônibus turístico que percorre os principais cartões postais da cidade. O passeio custa R$ 40 por pessoa. O ônibus passa por 11 pontos turísticos aqui da capital paulista, entre eles aqui o Parque Ibirapuera. Para muita gente, a primeira vez neste, que é um oásis verde no meio da metrópole. O ônibus também passa, por exemplo, pelo estádio do Pacaembu, Estação da Luz e pela Avenida Paulista. A viagem toda dura aproximadamente 3 horas. E com o mesmo bilhete, o visitante tem direito a entrar de graça em 8 museus da cidade. Por exemplo, a Pinacoteca do Estado, o MAM e o Museu do Futebol. Esse modelo de ônibus turístico é muito comum em cidades da Europa, mas aqui em São Paulo fez muito sucesso, especialmente neste feriado. Eu estou achando muito legal, essa iniciativa é muito bacana, faz com que a gente que mora em São Paulo conheça a cidade e gente que não conhece, conheça também. O carro você não consegue apreciar, na verdade, você tem que ficar prestando atenção no trânsito e não tem condições de conhecer os lugares. E vamos ver como está o trânsito neste feriado? Você vê imagens do quilômetro 35 na descida pela Imigrantes. Neste momento, o motorista encontra o trânsito tranquilo nas duas vias. E agora já chegando na Baixada, chuva por ali e nesse momento também o trânsito aparentemente não tem problemas.
Bem, o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fica agora com Gazeta Esportiva.